para nós começarmos. Pá, pronto. Boa tarde a todas e todos vocês. Nós vamos para mais uma aula de Edu 117. Nós vamos continuarmos trabalhando o tema do comportamentalismo. Nós vamos falar rapidinho como que nós aprendemos por imitação. Vamos discutir um pouquinho esse assunto. Vocês terão tempo de fazer a última questão do bendito formulário, que não acaba nunca, né? Um formulário sem fim. E nós também vamos discutir um pouco sobre as aplicações do behaviorismo para a nossa prática, enquanto professoras e professores, especificamente, enfim, pode ser qualquer tarefa educativa, não precisa ser só escola, ou qualquer tarefa instrucional, nós aprendemos o tempo todo. E, ao final, nós teremos também uma discussão e uma apresentação da atividade avaliativa, que não é nada diferente do que vocês já fizeram aqui, só que nós vamos usar aí a alma, o cérebro maravilhoso de vocês, para que vocês possam fazer uma pesquisa acadêmica com o tema que nós estamos estudando, que é o comportamentalismo, a.k.a. behaviorismo. Bora lá. Faltou, só para nós recapitularmos um pouquinho da nossa aula anterior, nós discutimos sobre alguns tipos de comportamentalismo. Nós vimos especificamente, até então, 3 tipos, ou 3 escolas. Nós vimos os reflexologistas soviéticos, e dele nós falamos mais do cão de Pavlov. Inclusive eu estou devendo para o Thales a resposta de e-mail, se não me engano é o Thales. E também nós vimos o condicionamento clássico dentro dessa escola. Depois nós caminhamos um pouquinho, discutimos o John Watson com o pequeno Albert, né, que nós vimos que no olhar de hoje seria o olhar da tortura, mas na época era uma exibição sobre o behaviorismo e do condicionamento clássico. Discutimos também o Skinner, falamos bastante e demos ênfase, não na obra toda, porque é impossível, num curso de graduação, mas somente numa aula. Mas nós também discutimos a respeito do Skinner, do condicionamento operante, falamos de reforço e punição. Eu ressaltei que nós não podemos confundir punição com castigo, então a gente tem que tomar bastante cuidado com a terminologia do nosso curso. E nós também vimos o processo de modelagem. Tentei mostrar ao final, acabei vendo as imagens depois do vídeo e não ficou tão bom, parecia que estava falando do Afeganistão, né? Isso, a câmera estava tremendo, os cachorrinhos estavam parecendo que estavam travados na anfetamina. Bem, vamos lá. Faltou nós falarmos de um caminho que já é uma escola e uma ideia, que ela faz uma transição entre aquele behaviorismo que nós saímos, que é um behaviorismo muito preocupado com o método, com o behaviorismo metodológico, e nós passamos a dizer sobre o behaviorismo radical, como sistema filosófico, e não radical, tipo Hezbollah, né? Ou, enfim, que a gente viu na semana passada com o deputado. Nós vamos discutir hoje um caminho que vai ficar um caminho intermediário, já que existe um outro tipo de aprendizagem que acontece e que ela é útil para que a gente possa trabalhar, enfim, quando a gente pensa em educação. O nome dela, que está escrito na tela de vocês, é aprendizagem social, também conhecida como aprendizagem vicária. Resumidamente, se vocês quiserem colocar e anotar isso, não sei se há necessidade, é a aprendizagem por imitação. Então, a influência social. Nós sempre discutimos, né, esses políticos que nos representam, como é que eles podem se comportar de determinada forma, porque eles acabam influenciando as pessoas. Então, nós veremos agora uma base experimental e uma base da psicologia que mostra que realmente a gente aprende por imitação. Então, isso é um fato, já tem mais de 50, 60 anos, que nós já temos trabalhos que mostram aprendizagem por imitação ou social. Eu falei que nós teríamos abelhinhas também, as abelhas também, nós descobrimos isso tem menos de 15 anos, também aprendem por imitação, o que é muito chique. O que mais ilustra, o nome que vocês precisam saber a respeito da aprendizagem vicária por imitação é do Albert Bandura. Ele ficou famoso especificamente pela demonstração do conceito e demonstração experimental da aprendizagem vicária por imitação, e ele também ficou bastante conhecido com um conceito que a gente chama de autoeficácia. A autoeficácia eu vou deixar para depois, em outro momento. O Albert Bandura, ele propôs, ele ficou muito famoso, ele é um das 50 personalidades mais influentes da psicologia do século passado, portanto, até então, da história da psicologia, seguramente, e ele propôs um experimento. O experimento dele se fundamentava na seguinte pergunta de pesquisa:
Todo experimento, toda pesquisa começa a partir da definição de uma pergunta. É o que vocês vão ter que fazer na avaliação desse módulo. Pergunta dele era: será que o comportamento violento é aprendido através da imitação? É isso. O ponto dele central era esse. E, para isso, ele não apenas observou, porque somente observar o comportamento violento numa condição não controlada não daria para ele a possibilidade de afirmar alguma relação de causalidade, né? Causa e efeito. O que ele fez, então, foi propor, ele e os pesquisadores, eles montaram o que nós chamamos de um desenho experimental. É muito parecido não, e essencialmente é a mesma coisa do delineamento experimental que nos permite comparar, por exemplo, drogas ou vacinas, né? Vacina A contra placebo, por exemplo. A gente pode avaliar que foi a vacina A que teve a causa, por exemplo, de aumentar a imunidade de uma determinada população, né, dos participantes da determinada pesquisa. Bem, a pergunta foi essa. O comportamento violento é aprendido através da imitação. O que ele propôs dentro desse experimento? Assim como o experimento da vacina, ele seleciona uma amostra de crianças. Essas crianças, para não ter efeito de sexo, então masculino e feminino, ele as separa e sorteia, né, 36 meninas e 36 meninos, para poder, no final das contas, não é ter efeito, é para equilibrar o efeito entre os sexos. A idade variou entre 37 meses e 69 meses. E aí, beleza, selecionou essa amostra e ele vai fazer o seguinte, a mesma coisa que os pesquisadores fazem com o teste de medicamentos. Eles vão sortear esses sujeitos em dois grupos, em duas condições. Lá da vacina seria vacina A contra um placebo. A pessoa toma a vacina, só que na vacina não tem nada. Pelo menos não tem o princípio ativo. Qual que é o objetivo disso? Inicialmente, os pesquisadores avaliam se essas crianças têm diferenças significativas entre elas. Por exemplo, idade, comportamento violento prévio, criação, estado socioeconômico, e variáveis que podem influenciar no desfecho, que no nosso caso é tentar identificar se as pessoas aprendem por imitação. Feito o sorteio, nós temos, então, 36 crianças que vão ficar num grupo que nós vamos chamar de grupo experimental, de forma análoga lá à vacina, o grupo que toma realmente a vacina, e 36 crianças que vão que vão ficar na condição de controle. O experimento funciona porque nós comparamos os resultados do grupo experimental com o grupo de controle. Isso nos permite afirmar que, uma vez que no início do experimento as crianças tinham as mesmas características, e eu fiz o que a gente chama de manipulação experimental, não é tipo manipular, mas sim apresentar uma condição para um grupo X e a outra uma condição Y, no nosso caso, comportamento violento e comportamento não violento, no caso da vacina, medicamento vacina, e o outro só, uma substância que é aplicada só para poder controlar o efeito placebo. Well, e é isso, nós comparamos dessa forma. Bem, na vacina a gente faz entender. Agora, na psicologia, o que aconteceu? O que é o comportamento violento? Essas crianças eram colocadas uma de cada vez dentro de uma sala de vidro. A gente está falando de Big Brother, não é isso? Então, vamos pensar que na época seria o Big Brother, são vidros espelhados, e os experimentadores vão anotar os comportamentos que as crianças vão demonstrar, manifestar. E qual é a condição experimental? O que vai ser a vacina? A vacina, nesse experimento, o que os pesquisadores vão fazer eles vão comparar a entrada nessa sala, a admissão nessa sala de um adulto, e esse adulto, ele vai manifestar o comportamento violento. Isto é, ele vai ter um objeto na sala, ele vai pegar e vai dar uma porrada no objeto, é um João Bobo, por isso que eu coloquei lá no e-mail para vocês, é um boneco que você bate, ele vai e volta. E o pesquisador, nessa situação, ele entra na situação do grupo experimental, ele entra, bate no João Bobo, a criança vê a situação, depois o pesquisador, a pessoa que entra, né, o modelo, ele sai da sala e
depois de um determinado tempo, a criança, eles observam o que a criança vai fazer. Será que ela vai interagir com o João Bobo? Será que ela vai desenhar? Será que ela vai ficar olhando para cima? O que ela vai fazer? Bem, eu disse o que aconteceu na situação experimental, na condição experimental. Na condição controle, um modelo entrava dentro da sala, uma pessoa, um adulto, e esse adulto não demonstrava comportamento violento. Ele sentava, desenhava, andava de um lado para o outro na sala. Então, no final das contas, o que nós podemos fazer, que os pesquisadores fizeram, foi comparar a quantidade de comportamentos violentos. Nesse grupo das crianças que foram expostas, das 36 crianças que foram expostas a um modelo que demonstrou um comportamento violento, e o comportamento violento foi definido da forma que eu disse para vocês, comparando com 36 crianças de um grupo em que o modelo não tinha demonstração de comportamento violento, outro tipo de comportamento. Então, o que será que aconteceu? Eu acho que eu já antecipei bastante as coisas aqui. A gente vai ver o vídeo agora do que aconteceu. O artigo é aceito, vocês podem acessar esse artigo, foi publicado em 61, é um dos artigos mais influentes da psicologia até hoje. Então vamos lá tentar assistir o vídeo. Esse é o Albert Bandura. And the physical aggression was accompanied by E o que vocês verão, vai aparecer inicialmente um filme de terror, mas eram as condições experimentais e era a sala, né? A sala do terror. E o que nós estamos vendo aqui seria o que seria o comportamento violento do modelo. Vocês vão perceber aqui que é uma mulher que vai desempenhar esse comportamento violento, só que os pesquisadores foram bem cautelosos em colocar para essas 36 crianças que viram comportamento violento, metade dessas crianças viu uma mulher batendo e demonstrando comportamento violento, e metade desse subgrupo aqui, né, desse grupo, viu um adulto do sexo masculino. Comportamento violento da condição experimental foi isso aqui. The model pummeled a doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly. Threw it down and beat it. Bem, essa é uma das crianças que participou do grupo da demonstração do comportamento violento. Os pesquisadores, então, registravam esses comportamentos, a quantidade de chutes, bicudas. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, marteladas, modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns. E eles perceberam, eles colocaram uma arma de brinquedo na sala, e as crianças que viram comportamento violento estavam no grupo, né, que assistiram o comportamento violento do adulto anteriormente, do tempo de ficar na sala, eles pegavam mais também, que é um comportamento, a arma de brinquedo. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. Então agora era chute, agora é tiro, porrada e bomba. Um outro tipo de comportamento também é o que vocês viram, né? A intimidação e a provocação. Olha que maneiro. Arma na mão, martelo na outra. Pronto para a revolução.
E aí vocês vão ver também, no caso, a demonstração de um comportamento violento de uma menina que assistiu a demonstração do comportamento violento. Tá brincando com outra coisa, de vez em quando você senta porrada no João Bobo. The room contained varied play materials. E o quarto também possuía, né, esse cômodo, essa sala que eles ficaram. É uma sala que tinha acesso também a desenho e outros tipos de brinquedo. No final, o que os pesquisadores conseguiram demonstrar através desse experimento, que os modelos dos adultos desempenhavam, do ponto de vista, até a comparação, é até engraçado, porque esse artigo não tem nem teste estatístico, é coisa que os psicólogos começaram a usar algumas décadas depois. Mas o objetivo foi comparar as porcentagens dos tipos de comportamento que eles avaliaram nos dois grupos e ver se houve uma diferença entre os dois grupos. O que eles perceberam foi que a presença de um modelo que mostra um comportamento violento afetou, causou um aumento da frequência de comportamentos violentos dentro desse experimento. Então, essa foi a conclusão do estudo, mostrando uma relação de causa e efeito entre um comportamento, um comportamento violento sendo aprendido através de uma situação de imitação. Acho que bem bacana. Eu gostaria de ouvir vocês, se têm algum comentário, gostariam de fazer algum tipo de consideração a respeito do experimento, e eu gostaria de perguntar para vocês se vocês acham que esse tipo de pesquisa, esse tipo de experimento, tem algum tipo de problema ou falha metodológica, aproveitando já a alma de cientistas e pesquisadores que vocês têm. Então, eu perguntei para vocês, tentando repetir com outras palavras, será que esse experimento é suficiente para provar uma relação de causa e efeito entre imitação e violência? Eu acho sim que tem uma relação de imitação, mas não de violência, porque ali se trata de um boneco, mas se fosse uma pessoa real, não acredito que a reação dele seria a mesma. Perfeito. Então, Tadeu, um bom ponto que você chamou a atenção. O experimento tem uma limitação, né? Ele é artificial, uma situação, brincar de boneca é diferente de bater numa pessoa. Então, esse é um bom ponto. Eu concordo com você, e essa é uma fragilidade desse desenho. Ao mesmo tempo, é uma impossibilidade, certo? A gente poder... você vai lá e vai bater numa outra pessoa, que eu estou aqui observando. Não dá para fazer isso. Pelo menos na década de 60 já não podia. A Jéssica fez um comentário que eu achei legal. Jéssica, você gostaria de falar um pouquinho para nós? Você falou que do ponto de vista biológico não seria suficiente. O que nós poderíamos fazer também para mostrar aspectos biológicos? É porque existe o famoso gene da agressividade. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar. E querendo ou não, ele pode ser ativado ou não de acordo com as experiências. Então, isso pode entrar em conflito também com o experimento dele. Perfeito. Então, isso eu posso te garantir, que eles não controlaram a presença, por exemplo, de qualquer tipo de gene associado à agressividade nesse experimento, porque isso aí, provavelmente, isso é sua descoberta posterior à década de 60. Então, seria uma boa limitação também. Muito bom. A Júlia Maciel falou que aprendeu a lutar, isso... Então, seria violência, mas só usava num ambiente específico. Então, não necessariamente o experimento ele é generalizável. Isso é um ponto também que a gente precisa. É uma situação artificial que coloca, né, a causa e efeito, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue avaliar bem, enfim, se isso é generalizável para outros tipos de contexto e, provavelmente, os contextos que realmente importam, né?
Então, eu acho que é isso. Eu acho que os comentários foram nisso. Espero que eu tenha respondido vocês. E, Gabriela, você levantou a mão virtual. Não sei se foi sem querer, pode falar. Eu queria falar mesmo. É que é um caso extremo, mas normalmente associa-se a psicopatia aos serial killers, né? Mas tem um deles, que foi o Richard Ramirez, não sei se vocês conhecem, que alguns psicólogos, vi alguns vídeos deles falando que ele não tem tanto esse caráter de psicopatia, porque ele cresceu num ambiente muito violento. Os pais batiam, o primo incentivou, o primo dele foi um soldado na Guerra do Vietnã e tirava foto das mulheres estupradas, mulheres mortas, quando o Richard ainda era uma criança. Então ele cresceu nesse ambiente, depois foi para as drogas, então são vários fatores, né? Mas eu vi que alguns psicólogos não associam tanto ele, que foi um serial killer, que matou muita gente, à psicopatia, mas mais pelo crescimento, pelo ambiente dele. Perfeito. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é aproveitar a participação da Gabriela. Gabriela, muito obrigado. É só lembrá-los e lembrá-las que a maior parte dos crimes violentos não são cometidos por pessoas com problemas psicológicos. São situações contextuais que acabam gerando o comportamento violento. Então, é bastante curioso isso, porque a gente não pode ficar associando assim, fulano fez isso porque é um psicopata. A maior parte das pessoas que cometem crimes violentos não tem problemas psicológicos ligados, né, a algum tipo de doença mental. Se tiver briga, nosso psicólogo falou assim, não joga a responsabilidade para cima da gente, não. Em alguns casos, sim, isso é verdade, mas isso é a minoria. Bem, mas o que isso tem a ver com educação? Gabriel, certinho, eu só coloquei aqui uma ponderação, porque a gente, às vezes, pode ser um ponto do senso comum. Você colocou bem direitinho, você colocou muito bem. Obrigado. E peço desculpas aí se eu não quis te cortar de forma alguma. Bem, os subprocessos, deixa eu recapitular. O Bandura vai falar o seguinte, existem alguns processos que estão associados, estão intimamente, que possibilitam a aprendizagem social. Para ele, na época, nós tínhamos esses 4 subprocessos. Nós vamos chamar de atenção. O indivíduo, a criança, no nosso caso do experimento, ele precisa ter habilidades sensoriais. História de reforçamento, agora que vocês já são behavioristas skinnerianos, vocês já estão acostumados com o termo, né? E nível de excitação do sujeito, a pessoa precisa estar atenta ao modelo. Ao segundo subprocesso, nós damos o nome de retenção, que é a codificação mental e organização cognitiva. Reparem que aqui a gente já escapou o behaviorismo, porque nós estamos falando de codificação mental e organização cognitiva. A gente está falando de pensamento, memória, coisas que escapavam bem a ideia do behaviorismo. Além da atenção, a retenção da imagem, do exemplo, do modelo, nós precisamos produzir essa imagem mentalmente e também estarmos motivados para aprendermos e usar a aprendizagem social. Então, os motivos podem ser de histórico passado, pensamento de futuro ou a partir da imitação. É uma estratégia, eu gostaria que vocês percebessem também que, do ponto de vista da psicologia cognitiva, vocês, provavelmente, quando vocês se identificam, vocês observam as pessoas, agora com o distanciamento social é mais difícil, mas reparem, às vezes, na conversa, como que as pessoas alteram a postura e acabam espelhando a postura corporal de acordo com outras pessoas presentes no ambiente. Isso é bastante curioso. É um ponto que a gente faz sem perceber. Bem, perfeito. Dito isso, hora de fazer o exercício 6. E para a gente terminar e submeter o formulário que nós precisamos enviar. Bem, a Júlia perguntou qual é o significado de vicário. É basicamente por imitação. Reparem como nós espelhamos o comportamento das pessoas, às vezes elas estão no cômodo. Na internet deve ser mais difícil, eu não conheço, mas as pessoas que estão perto, principalmente as pessoas que são mais influentes. Posso mandar o link, sim.
Quem terminar, já manda um acabei, pode enviar depois da aula, sem problema, Marcele. Então, beleza, só para eu saber aí, a Bruna também já acabou. Júlia Pazotti, pode falar. Henrique, tem algum problema da data limite de entrega já ter passado? Vai dar algum problema para você ver? Não. Tá bom, obrigada. Valeu. Para quem já mandou na última aula, tudo bem, Naila? Sem problema algum. Bastante curioso, enquanto vocês estão fazendo o formulário, para quem já acabou, porque eu sei que o nosso tempo também aqui é limitado. Esse é um artigo publicado na PLOS Biology, de 2016, mostrando que as abelhas também são capazes, acho que aqui não são, não sei se são, não sei de espécie de abelha, eu não conheço bem. Mas a ideia é que elas são capazes de aprender por imitação. E os pesquisadores, além de escreverem um artigo bastante legal, descrevendo o experimento, eles também fizeram um vídeo, postaram um vídeo do experimento como material suplementar. Então, isso aqui é a ajuda dos nossos amigos biólogos. Então, eles colocam uma quantidade de açúcar e eles modelam os comportamentos das bumblebees. Depois da modelagem, usando as técnicas de behaviorismo, as bumblebees aprendem a puxar a cordinha e pegar o açúcar. E eles deixaram outras bumblebees solitárias. Obrigado. As solitárias, eu adoro isso, gente. Interdisciplinaridade é tudo. Uau, mamagaba. Eles deixaram... É isso mesmo, Jéssica? Elas não vivem em sociedade, elas são abelhas solitárias e elas não morrem se elas ferroarem, elas podem ferroar 100 vezes. Legal, e elas são bem maiores, né? Eu não sei, né? Porque deve ter um... Você sabe muito. São bem grandes. Se você pegar uma delas, é R$250 de multa. Oh, não sabia. Mas enfim, eu não quero colecioná-las. E aí o ponto central é elas aprendem, eles colocaram outras mamagabas separadas, observando as abelhas que foram treinadas à distância. E eles comparam falando que apenas uma quantidade menor das abelhas conseguiam resolver de forma espontânea. Então, mais uma vez, é um experimento que você compara as condições. Abelhas que observaram outras abelhas, e você conta a porcentagem dessas abelhas que conseguiram pegar o açúcar, comparando com o grupo de controle. Espontânea, porque aqui não tem o uso da corda, né? Mas sim vai tentar resolver de outra forma. Pronto. E os pesquisadores, em 2016, concluem também que as abelhas são capazes de transmitir socialmente ou culturalmente, de acordo dentro das possibilidades, os caminhos à aprendizagem, né? Então, a partir da imitação. É bastante bacana também. E o que nos coloca também o que eu tinha falado sobre os critérios da aprendizagem vicária por imitação, a gente começa a tentar pensar, será que as abelhas, então, elas têm cognição e em que medida o pensamento delas existe? Então, é uma coisa bastante, enfim,
deixaria o Bandura um pouco perturbado, acredito. Avançando e terminando, enquanto vocês estão falando aí, terminando as atividades, eu acho que era só número 6, então era bem simples, múltipla escolha. Nosso segundo ponto da nossa aula é discutir quais são as aplicações do behaviorismo nos processos educativos. Eu diria que para quem for ir para a sala de aula, seja virtual ou presencial, acho que o ponto principal que nós precisamos lembrar é que o ambiente passa a ser um fator fundamental na aprendizagem e no desenvolvimento humano. Então, nós vamos, sim, tentar garantir que o ambiente seja um ambiente favorável à aprendizagem. Eu tinha mencionado alguns encontros atrás que alguns países, por exemplo, se dão ao luxo no sistema educacional de não oferecer, por exemplo, durante a pré-escola, oportunidades explícitas, e eu vou falar explícitas, de instrução para o letramento, devido ao ambiente. Por exemplo, o país que eu me refiro especificamente, que eu tenho maior conhecimento, é a Finlândia, e na Finlândia você tem uma pré-escola que trabalha outros tipos de habilidade antes de trabalhar com o letramento. Então, diferente, por exemplo, do nosso país. E por que isso acontece? Porque o ambiente é muito distinto. As crianças na Finlândia, elas participam de um ambiente altamente letrado. E a cultura ela é muito forte, ligada aos contos, fábulas e principalmente à leitura. Esse é um trabalho de alfabetização que começa de forma quase espontânea, do ponto de vista cultural, dentro das casas. Enquanto isso, outras habilidades que também são importantes para o desenvolvimento depois do letramento podem ser trabalhadas na escola. Então, não existe a instrução explícita feito tem no nosso país. Isso é uma vantagem, isso mostra a importância do ambiente. Um ambiente bem organizado, isso eu falo para vocês também, falo para mim, um ambiente estruturado, com redução de estímulos, ou com a qualidade, a seleção dos estímulos apropriados, vai facilitar o processo de aprendizagem e do nosso desenvolvimento. Como o próprio Skinner escreveu, os homens agem sobre o mundo, modificam-no e, por sua vez, são modificados pelas consequências de suas ações. Gosto sempre de pensar, imaginem como, do ponto de vista de reforço, e mudança da nossa atenção, esses aparelhos aqui acabam interferindo nas nossas vidas. Quantas vezes vocês desbloqueiam o celular, checam o celular ao longo do dia, dão likes e comentam usando aí as redes sociais. Isso tem muita influência, o ambiente tem se mostrado, e quem criou essas contingências, esse ambiente novo, foi o próprio ser humano. Então, lembre-se disso, o ambiente é um fator primordial. Então, precisa de organização, controle de estímulos para que a aprendizagem aconteça. O segundo ponto, que nós precisamos lembrar também, que parte da aprendizagem, então, acaba decorrendo da relação entre estímulo e resposta, da aquisição e modificação de comportamentos. Isso vai acontecer de forma espontânea, mas nós, enquanto professoras e professores, nós precisamos criar sistemas que promovam um repertório de comportamentos que nós queremos evoluir ou desenvolver nos nossos estudantes. Eu diria que é uma parte fundamental de qualquer processo de instrução que a gente chama de assimetria de informação. O professor só existe, é uma condição fundamental para o professor existir, ele saber mais do determinado assunto que ele vai ensinar para o aluno. E não só o conteúdo, mas ele precisa dominar as técnicas de transmissão desse conhecimento. Então, lembre-se disso também. Uma terceira aplicação, ela decorre também do que nós vimos de modelagem de acordo com a visão do behaviorismo radical do Skinner. A modelagem ela é fundamental. A gente pode trabalhar reforçadores simples, punições, não a punição no sentido de castigo, só para deixar claro isso para vocês, castigos físicos, enfim, eletrochoque, por aí vai, mas as punições, que são aquelas ações que diminuem a probabilidade de ocorrência do comportamento, sejam elas positivas ou negativas, elas são, sim, fundamentais para o desenvolvimento dos repertórios comportamentais que nós queremos. Eu gostaria sempre de chamar a atenção que elogios, as notas são reforçadores, você pode usar, por exemplo, a punição. Eu usava isso muito em sala de aula com os alunos, e a punição é simples. Quando os meus alunos, por exemplo, um grupo de alunos falava na sala de aula, basicamente eu
falando, eu ia em direção aos alunos. Então, eu era a punição. Chegava perto, eles tinham um comportamento de fala indesejada no horário que não era para falar na disciplina. Eu me aproximava dos alunos, os alunos diminuíam a conversa. Feito isso, é uma punição positiva, mas eu não briguei com ninguém, não fiz castigo físico com ninguém, isso é considerado uma punição. O professor também pode só direcionar o olhar para um grupo de pessoas que estão falando, acenar, isso às vezes já é suficiente como uma punição, porque nesse caso, nosso objetivo é diminuir a ocorrência e a frequência desse tipo de comportamento. Esses reforçadores, eles podem passar de reforçadores simples, de um elogio, enfim, de um Vzinho aqui que eu vi aqui, um check, um tique numa lista. Isso é um reforço, então você faz a lista, não sei se vocês gostam de fazer lista de tarefas para o dia ou para a semana, e toda vez que você dá um check nela, termina, você fala assim, uau, isso já conta como reforço, um tempo para descansar depois de uma atividade intelectual, uma atividade de trabalho também pode ser um reforço, um tempo de descanso, e por aí vai. Esses reforçadores, eles vão ficando mais remotos e generalizados. Por exemplo, eu estudo, por que eu estudo? Eu estudo para poder ter um diploma, e eu sei que as pessoas que têm diploma têm uma probabilidade melhor de ter melhor salário do que as pessoas que não têm diploma de nível superior. Então, isso é uma forma isso funciona como reforçador bastante remoto, porque você faz hoje uma coisa que você vai conseguir só um reforçador que vai chegar daqui a 4 anos, e provavelmente vai sofrer bastante no processo. Além disso, nós podemos pensar sobre a seção econômica e social. A maior parte das pessoas trabalha desempenha funções que não são funções que elas sonharam inicialmente em fazer, e mesmo assim elas fazem, por causa de outros tipos de reforçadores. Pessoas também que têm a sorte de trabalhar com o que gostam. E aí também isso funciona como um reforçador. De maneira geral, esse é um conselho que eu vou repassar para vocês, nesse módulo de behaviorismo, quando eu for falar de humanismo. A minha sugestão sempre é vocês escolherem, para facilitar o processo de vida e até do desenvolvimento do trabalho e tudo para vocês, tentarem escolher coisas que vocês gostem de fazer, e naturalmente tem a ver com esses reforçadores remotos. Escolher um curso de graduação geralmente é difícil, as pessoas acabam mudando no início da vida no ensino superior, e o importante é você achar um caminho que você vai estar motivado e que você acha que o fato de você estudar para uma determinada disciplina ou fazer uma determinada atividade extracurricular já funciona como um reforçador para você. Isso vai fazer com que as coisas provavelmente caminhem de uma forma muito mais fácil do que uma pessoa que tem que fazer porque tem que fazer. Né? Bem, uma quarta aplicação do behaviorismo é assumir que o reforço precisa ser, isso é uma coisa que nós aprendemos, e a gente verifica isso do ponto de vista experimental. O feedback precisa ser imediato. Se não puder ser imediato, ele tem que ser feito o mais rápido possível. Então, o adequado e o processo de instrução perfeito é aquele que há um professor para um aluno, mas isso é inviável por condições financeiras e operacionais. De maneira geral, se você puder ter a oportunidade sempre de aprender um determinado assunto e já poder receber o reforço imediatamente após a ocorrência do comportamento, provavelmente esse link vai ser mais forte. Então, uma ideia que vocês precisam assumir sempre é feedback. Enquanto professores, como eu posso facilitar o processo de feedback dos meus alunos? Perfeito. Dito isso, nós precisamos assumir algumas diretrizes para o ensino. Primeiro, a professora deve especificar os seus objetivos, ou a professora ou professor, vale professor, porque a maior parte é do sexo feminino. Deve especificar os objetivos educacionais a serem alcançados, quais são os conhecimentos, habilidades e conceitos. Isso nos ajuda a sequenciar e criar uma estratégia de reforçamento e modelagem, e nós veremos que também do ponto de vista de hierarquia cognitiva, isso depois no módulo 4 dessa disciplina, nós teremos uma discussão específica sobre hierarquia e da complexidade da execução de determinadas tarefas. A gente precisa aceitar um caminho, uma hierarquia da complexidade cognitiva para que o processo de instrução seja mais eficaz. Além disso, o estudante precisa interagir com o material. Isso não necessariamente precisa de uma interação direta com o professor ou com a professora, mas sim, às vezes, com um livro-texto, uma lista de exercícios, e de preferência também com o professor, porque é a melhor forma, né?
de forma sempre atenta e com respostas frequentes nas aproximações sucessivas. E o reforço precisa ser feito, ou a punição precisa ser feita também, de preferência, rapidamente após o comportamento que você está tentando modelar. Eu vou parar um pouquinho agora para responder a pergunta do nosso querido Marcelo. Ele pergunta se os reforçadores remotos podem estimular o aluno a buscar o conhecimento da sala de aula. Sim, claro. Levando em conta o cenário de que, nesse exemplo, as pessoas ao redor dele não encontram ascensão através do estudo. Perfeito. Vocês estão vivendo, provavelmente, no mesmo planeta que eu e no mesmo país. Então, nós temos outros tipos de pressão, nós temos uma quantidade de jovens que está mais desempregada, e se você observar o seu entorno, provavelmente você vai ficar desestimulado para buscar esses reforçadores remotos, a partir de, enfim, dada a situação econômica que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, enfim, existem outras condições também do ambiente, que são essas contingências familiares, financeiras, que vão interagir diretamente e vão influenciar. Eu sempre gosto, né, eu falo para você, eu falei isso no primeiro dia de aula, quando a gente estava discutindo o cronograma, as pessoas que trabalham, por exemplo, e conciliam trabalho e estudo, elas têm muito mais dificuldade de acompanhar. O ambiente tem outro tipo de pressão. Uma coisa é você pagar os boletos seus e da sua família, das pessoas que moram com você, e também estudar. A qualidade é muito mais difícil você conseguir acompanhar, estudar e dedicar da mesma forma. Então, sim, e é um objetivo nosso, criar vários tipos de reforçadores, não contarmos só, né, com um calvário, por exemplo, você vai sofrer os 3 anos da sua vida, agora na graduação, e sem conseguir nenhum tipo de reforçamento. Então, eu gostaria também que vocês pensassem nisso quando vocês forem planejar as rotinas de estudo de vocês. Então, considerem isso. Isso nos coloca também, já que o feedback precisa ser imediato, e nós temos disposições e motivações distintas para a aprendizagem, nós temos um belo problema à nossa frente. Como que nós podemos educar os nossos estudantes? Se nós temos aqui, no caso, uma sala de aula virtual com 35 estudantes, de cursos diferentes, motivações distintas, e habilidades distintas para esse determinado conhecimento. Como eu havia dito para vocês, existe uma certa simetria de informação, porque eu sei mais os conteúdos de Edu 117 do que vocês. Por isso que eu estou aqui. Mas, enfim, eu não sei mais do que vocês, N outras coisas da vida. Então, é isso, eu não vou ficar quantificando isso. E como que a gente poderia, então, educar esses estudantes? Gostaria de ouvir vocês agora. Vocês podem escrever para mim no chat, e vocês podem habilitar também. Levantem a mão virtual para que eu possa ouvir vocês. Eu gostaria. O que a gente pode fazer com base em tudo que a gente conversou até agora? Pode falar? Sim. Daí porque eu não esqueci de levantar a mão. Então, tipo, eu acho que continuar essa questão de feedback positivo, né, continuar elogios, continuar essas punições nesse sentido de, tipo, que nem você falou, chega perto dos alunos, você encontrou uma saída que não é uma punição, tipo, não é aquela coisa de humilhar em sala de aula, fazer ninguém passar vergonha, nem nada e tal. Então, tipo, é uma coisa bem legal. E também trabalhar integração, trabalho em equipe, é bem legal. Perfeito. Então, outros caminhos para as pessoas aprenderem, talvez até por imitação, o aluno consegue trabalhar e ensinar o outro enquanto ele desenvolve uma determinada atividade. Esse é um ponto. Talvez a diversificação das estratégias de ensino para poder aumentar a motivação, certo? Então, boa, Júlia. A outra, Júlia Apazotti, também nos disse fazer diferentes tipos para ver quais alunos se adequam a mais alguns tipos. Por exemplo, algumas pessoas aprendem melhor com atividades lúdicas, tem gente que prefere prova, e perfeito exemplo também. É possível a gente fazer isso. Mais alguma sugestão de vocês? Alguma coisa que vocês usaram recentemente que possibilita essa aprendizagem personalizada? Ariane, por favor, participe. Eu acho que é interessante quando o professor escuta os alunos, porque criar um diálogo mesmo, igual você fez,
de falar, tipo, eu sei mais sobre essa matéria, mas vocês que são aqui sabem mais coisas sobre diversos outros assuntos. Porque eu já estive em sala que os professores se achavam muito superior aos alunos e não conseguiam estabelecer um diálogo. Então, o professor não conseguia transmitir a matéria e nem os alunos aprender. Perfeito. Esse é um bom ponto também. Nós precisamos ter principalmente nós professores, uma dimensão da nossa ignorância, né? Pelo menos algum caminho. Então, por exemplo, hoje mesmo eu já descobri que existe um tipo diferente de abelha da minha aula de biologia dentro da aula de Edu 117. Então, foi bem legal. Então, esse é um ponto que nós precisamos trabalhar, essas motivações. A Júlia falou de uma situação bastante, eu acho que crítica, de alunos que trabalhavam no Rio de Janeiro e estão com fome, e era bastante difícil chamar a atenção. Então, isso tudo é ponto para a gente, ponto de debate, como que o meio acaba influenciando, sim, as nossas capacidades de trabalho, né, de desenvolvimento de habilidades. O Skinner era uma pessoa ficcionada com tecnologia, e em 58 ele teve uma ideia. Ele criou caixas, máquinas de ensinar. Essas máquinas de ensinar permitiam que os alunos resolvessem tarefas de matemática, de ciências e, enfim, de idiomas, completando frases e recebendo reforço imediatamente. Vocês podem observar aqui, eu tinha brincado, essas máquinas aqui, elas são, sim, precursoras tataravós, né, do nosso Duolingo, que é o exemplo de uma máquina de ensinar através de reforçamento e modelagem. Você precisa digitar um conjunto de palavras, ele está certo ou errado, reforça na hora e te ajuda na memorização, por exemplo, de vocabulário e na memorização também implícita de regras da gramática, embora não seja explícita dentro do Duolingo, pelo menos dentro do aplicativo, né? No site lá existem melhores explicações. Existe uma outra forma também, Júlia, que você tinha colocado, a Júlia Pazotti. Você cria flashcards e você consegue também ter a mesma experiência do Duolingo. Você coloca... Hoje mesmo eu comprei um flashcards da área de aprendizagem de máquina, inclusive hoje de manhã, para estudar. Permite que você veja um conceito, tente lembrar esse conceito, você consegue se reforçar. O Enki a gente vai falar dele não aqui, especificamente aqui de behaviorismo, mas nós falaremos do Enki. Ele é gratuito, é de código aberto, e a gente vai discutir bastante quando nós estivermos falando de aprendizagem do ponto de vista da cognição humana, especificamente de uma estratégia da aprendizagem que nós chamamos de espaçamento. O Enki ajuda a gente a memorizar conceitos, porque a nossa memória de trabalho ela é falha, ela consegue apenas memorizar uma quantidade limitada de conceitos. Então, é maravilhosa, é uma estratégia complementar de estudo. Complementar. Beleza. Nós vimos várias aplicações para a sala de aula e existe um ponto comum a todo professor que inicia as tarefas, ou pelo menos tem bastante dificuldade para trabalhar em sala de aula. É manejo do comportamento. Isso é o que mais provavelmente vai ser uma grande dificuldade que vocês terão, porque os cursos de licenciatura, infelizmente, nós não trabalhamos na quantidade suficiente técnicas de manejo de comportamento. E quando nós falamos isso, nós estamos dizendo também do behaviorismo e modelagem através de imitação. Eu gostaria de aproveitar um tempo, a gente vai ter um pouco essa discussão através da avaliação, mas eu gostaria que vocês digitassem aí no chat quais são os comportamentos que vocês consideram adequados. Eu vou digitar adequados aqui para vocês escreverem aqui, dos professores. Agora eu gostaria que a gente começasse uma análise experimental do comportamento dos professores. O que é bom e o que é ruim. Digitem aí para mim, por favor. Primeiro a gente vai falar do que é bom. O que vocês acham que uma boa professora e um bom professor precisa ter? Quais são os repertórios comportamentais? Elogiar os alunos para manterem uma rotina de tarefas, muito bom. Trazer assistentes maravilhosas, eu acho que eu entendi o recado.
ouvir os alunos, organização de um plano de estudos, demonstrar do ponto de vista comportamental paciência para explicar as dúvidas, ter educação, e depois aí a Bruna pode falar um pouquinho, ensinar uma organização, tarefas, por exemplo, aula do que fazer, como criar uma lista, um calendário, compreender as situações e as complexidades das situações econômicas dos alunos, empatia. Eu li do Tadeu aqui, tá? Que não se aplicaria nesse caso, se aposentar quando estiver cansado, mas isso a gente vai pular. Exigir certas posturas comportamentais, mas sem ser grosseiro. Então, eu estou vendo vários comportamentos que estão dizendo, trazer a realidade dos alunos para o contexto da aula, não levar a crítica para o coração, então ter uma casca, né, grossa e entender direitinho o que acontece na sala de aula não necessariamente precisa ser generalizado a personalidade, criar certa identificação. Então, eu percebi aqui vários comportamentos, alguns desses comportamentos um pouco abstratos, outros nem tanto, né? Por exemplo, eu acho que esse aqui é mais concreto, por exemplo, dar exemplos práticos que sejam palpáveis do cotidiano. Você pode colocar isso no seu checklist da aula. Onde que eu vou usar isso, esse tipo de conhecimento, se possível, na realidade dos meus alunos? Então, isso é um ponto também que a gente vai discutir ao longo do curso, que é fundamental a gente, pelo menos, situar as pessoas, né? Para que a gente está estudando esse negócio. Ser organizado, então, ter um conteúdo talvez estruturado, plano de ensino, slide, por aí vai. Agora, eu gostaria de ouvir um pouquinho o que vocês acham inadequado. Então, a Bruna já inverteu, né? Falou de ser desorganizada. A Jéssica, eu já entendi. Tapar apagador e régua dos alunos. Tratar com indiferença. O autoritarismo de uma forma, pelo que eu entendo, ruim. Faltar a aula e avisar 10 minutos antes. Se virar se tornar até uma postura de assumir que é verdade, usar um tom opressor na comunicação, não aceitar críticas e debates, falar muito rápido também, isso é um ponto bastante curioso. Isso é um ajuste fundamental entre quem dá aula online e prepara vídeo no YouTube. O professor prepara vídeo no YouTube na aula normal, a velocidade é diferente, humilhar o aluno, vou assumir isso, pelo que colocou aqui, chamar o aluno de burro, faltar o que vocês estão chamando de didática, então vários pontos, não abrir espaço para discussão e debate, vários pontos que podem, que são considerados inadequados por vocês. Muito legal, vocês vão ter chance de se aprofundar nisso na nossa conversa, na avaliação que vocês forem fazer. Quadro desorganizado também, a bagunça, e por aí vai. Nós vimos agora o dos professores, agora nós queremos saber dos alunos. Eu gostaria de saber o que vocês acham, alunos. Não escrevam ainda, só para a gente ouvir um pouquinho aí. Quais são os comportamentos adequados dos alunos? O que a gente espera dos nossos alunos? Eu vou começar com um aqui. Sentar na cadeira durante a aula. Então, disciplina, manter a matéria do dia em aulas, participação, comprometimento, que a gente pode pensar o que seria o comprometimento. Eu acho que a Bruna falou, ler texto é um comportamento mais fácil de avaliar, então ler texto poderia ser classificado como comprometimento, atenção à aula, não assistir Netflix, conseguir estender um pouco e ler o livro e as matérias também da disciplina, ou os textos, é uma estratégia de fixação. Não mexer no celular na aula, então eu já botei isso como inadequado. Respeitar os professores, não chutar professor, ameaçar o professor. Eu lembro que meu pai deu aula de educação física numa escola, os alunos jogavam pedra. Não no meu pai, mas sim nos outros alunos. Então os alunos estavam fora da escola do outro turno. Então, é um comportamento inadequado, jogar pedra em outros alunos, né? Buscar efetivamente o conhecimento, trazer pontos interessantes. O Gabriel está falando que o bairro dele é assim. Então, existem vários tipos de comportamentos também que podem ser considerados. Já que vocês trouxeram as duas coisas, eu já vou deixá-las aqui. Conversar só em momento inadequado. Então, é uma outra coisa bastante curiosa que que a gente se esquece. Eu vou falar vocês, não porque eu também me esqueço. É sempre bom a gente respeitar a capacidade de atenção da nossa plateia. Se vocês forem trabalhar com Fundamental 1,
Fundamental 2, o ensino médio, a gente precisa lembrar que os nossos alunos têm uma capacidade, eles vão querer conversar. Nós, humanos, somos seres sociais. Então, é razoável que, de tempos em tempos, de 20, 30 em 30 minutos, durante uma aula, você dê um espaço para que as pessoas possam interagir. E essa interação social já pode acontecer com a matéria, não precisa ser só para contar uma piada. Pode ser uma estratégia também, mas é melhor você aproveitar o tempo enquanto professor para poder dar uma parada na aula. Então, isso é um ponto que pode ser útil. Às vezes, fazer uma pausa, dar atividade para a aula e aí vai. Então, isso pode ser útil também, fazer um pomodoro em sala de aula. Então, nós terminamos a nossa conversa de hoje. Eu vi aqui vários comentários, conversar só em momentos adequados. Gostaria de explicar para vocês a avaliação. Eu vou deixar também o vídeo dessa parte da explicação disponível lá no YouTube, com o tema do que vai ser essa avaliação. Hora de trocar um pouquinho nossa aula para eu falar um pouco da avaliação. Então, se você está com problema na internet, está falhando um pouco, eu vi que o Gabriel saiu agora, não tenha problema que isso está sendo gravado. Eu vou explicar para vocês, vou tentar explicar agora a atividade. Falou avaliação, até a internet caiu, né, Gabriel? Mas fiquem tranquilas e tranquilos, porque não é nada demais. O que eu gostaria que vocês fizessem para avaliação do módulo? Vocês vão escolher o que vocês querem estudar. Eu quero tentar identificar comportamento do professor. Vocês falaram um monte de comportamentos aqui em sala de aula, ou fora da sala de aula. Comportamentos do professor e comportamento dos alunos. Gostaria que vocês fizessem isso. E aí, onde é que vocês vão procurar os artigos? Vocês vão procurar os artigos. Eu tenho que ver se eu troquei o link aqui, porque eu estou achando que eu fiz lenha. Vocês vão procurar os artigos. Fiz lenha. Trocar aqui o avião, a asa do avião com ele voando, só para ficar mais fácil. Beleza. Vocês vão fazer a atividade, ela consiste, eu vou compartilhar minha aba com vocês. Ela consiste, e vocês poderão entregá-la até terça-feira que vem. Vocês vão precisar escolher qual o tema do artigo, da pesquisa que vocês farão. Pode ser sobre comportamento do professor, comportamento dos alunos. Vocês vão precisar procurar, tá? Um artigo que fale sobre algum tipo de comportamento. Pode ser violência, pode ser bullying, pode ser comportamento desejável na sala de aula. Você pode pensar violência, uso de drogas, rotinas de comportamento em sala de aula. Você pode ver coisas sobre comportamento do professor, o que é útil do professor. Vocês vão, deixa eu ampliar aqui. Ler o artigo através da pesquisa bibliográfica. Vocês vão precisar usar qualquer uma dessas bases aqui. Copiar a norma bibliográfica. Fazer o upload do arquivo. Fazer uma leitura do trabalho. Com suas palavras, definir o objetivo do trabalho. Não é dar para dar Ctrl+C, Ctrl+V do artigo, mas escrever com suas palavras. Descrever como que o trabalho foi feito. Se houve participantes, igual a gente viu, a pesquisa do Bandura, quais foram, de qual país que foi. Com suas palavras, você vai descrever o que os autores encontraram e também identificar quais foram os comportamentos que os pesquisadores analisaram e tentaram comparar. Então, essa é a nossa avaliação. Essa parte do fichamento é fazer um belo... essa aqui eu falei leitura do fichamento, e o fichamento já está contemplado aqui, na A, B, C e D. Então, não precisa fazer um resumo,
aqui para depois fazer para baixo. Então, basicamente, eu já tentei direcionar a leitura de vocês para o que vocês forem encontrar. Precisa ser naturalmente ligado à educação, porque aqui é 5A, 5B, 5C, 5D. Não existe uma quantidade máxima e mínima de texto, mas eu espero que vocês assumam aí, que não escrevam uma frase, certo? Mas que vocês não escrevam também uma tese ou um TCC, não está na hora ainda. Então, eu gostaria que vocês tentassem escrever com as palavras, por exemplo, o método, o que foi feito, quais eram as características dos participantes, houve manipulação experimental, grupo controle, igual a gente discutiu? Ah, não, foi só uma observação, foi só uma revisão de literatura. Então, por aí vai. Então, sim, parece a primeira atividade, que eu percebi que vocês já dominam a parte, pelo menos inicial, da pesquisa acadêmica. Então, está na hora de aplicar a pesquisa acadêmica para vocês continuarem aprofundando o tema. Vocês podem pesquisar sobre o behaviorismo, o Skinner, o Watson, o que vocês quiserem, mas tem que ser ligado ao tema do nosso módulo. Dúvida? Então, e as bases de dados precisam ser necessariamente uma dessas daqui. Eu expliquei o porquê, porque nós temos, se procurar no Google Acadêmico, se procurar em outras bases de dados, vocês vão encontrar lá gente falando, por exemplo, o behaviorismo fala que não pode ter castigo físico, o behaviorismo é ruim por causa do castigo físico, que é a punição. Então, as pessoas vão cometer esse tipo de erro em alguns textos que vocês forem ler. Eu vou compartilhar, posso colocar aqui para vocês, se esse for o caso, e eu vou compartilhar o formulário. O formulário já está compartilhado. Deixa eu colocar aqui. Na parte de avaliação, se vocês clicarem aqui em avaliação, no dia 26/2, é só clicar. As instruções, que eu vou deixar aqui o link depois, vai ser o trecho do YouTube, do vídeo do YouTube, com essa explicação que eu estou tentando passar agora. Então, eu acho que era isso que eu tenho para falar para vocês hoje, para a nossa conversa de hoje. Não haverá encontro síncrono na nossa sexta-feira, então eu recomendo que vocês deixem com vocês aí, marquem, né, no calendário, o tempo da aula, o tempo para fazer essa pesquisa. A gente tinha combinado em alguns momentos de termos aulas assíncronas, e a nossa avaliação vai ser um desses momentos. Tadeu, percebi que você levantou o braço, mas eu não sei se o Guilherme levantou primeiro, não sei se esse negócio aqui segue a ordem alfabética. Então, Guilherme, você gostaria de fazer uma pergunta primeiro? Eu não sei quem levantou primeiro. Henrique, essa parte que você pediu para digitar as normas bibliográficas da ABNT, é aqui as referências que são usadas no... Não, é a referência do artigo que você pesquisou. Posso ilustrar? Pode, por favor. Tá bom, eu vou entrar no Cielo. Acho que é .org. Estou com sorte. E aí eu vou botar teaching, vou botar ensino, comportamento violento. Vou botar escola aqui. O cabeção aqui esqueceu de colocar a aba. Está falando mais de saúde, eu estou procurando aqui alguma coisa. A influência das qualificações acadêmicas e ter curso, uso de drogas entre estudantes portugueses. Esse aqui eu gostei. Deve ser de Portugal. Então, eu achei esse trabalho, tem a ver, provavelmente, com comportamento violento. E onde que eu consigo pegar a citação? Aqui no Cielo, eu consigo pegar aqui, How to cite this article. E aqui já aparece a referência para mim. Eu copio e colo. É isso aqui que eu gostaria que vocês fizessem. Respondido, Guilherme? Peraí, não deu para ver, Henrique, qual parte você pegou. Tá, porque ele abriu um pop-up aqui.
Ó, eu abri o artigo e apareceu... Ó. Pronto. Eu fui no Cielo, achei um artigo que pode ser, e aí eu cliquei nessa opção aqui, ó, como citar esse trabalho. Tá, entendi. E aí vai aparecer aqui em outra aba. Para mim, se for usar o Cielo, né, já aparece aqui, ó. Aqui já aparece o título para mim, eu consigo achar o link, até a data de acesso que vocês fizeram, eu consigo pegar aqui. Eu acho que o Tadeu também tinha levantado, depois a Esther. Beleza? Esther, dúvida? Obrigado, Tadeu. Professor, eu não entendi porque você falou que a data de entrega é até terça-feira, mas que é para deixar anotado o horário da aula sexta-feira. Sim, é uma sugestão só para vocês usarem o horário da nossa aula, do que seria o encontro ciclo, para fazer atividade. É só isso. Mas se quiser fazer outro horário, se quiser votar lá no Big Brother e fazer o trabalho, fica à vontade também. É só uma sugestão. A prazo limite é esse. Eu sei que nós temos pessoas que vão ter, que, enfim, que às vezes precisam trabalhar e usam o final de semana para fazer atividade. Então, por isso que eu coloquei essa flexibilidade. Explicado? É só uma sugestão. Bruna, a atividade é um pouco diferente, porque agora é procurar um artigo com tema ligado a comportamento. Então, não sei se o trabalho que você encontrou lá vai ser aplicado para cá. Tem que tomar um cuidado só. Não, professor, eu estou perguntando o seguinte, se a nota que você lançou referente à atividade 1 será aquela sobre o artigo? Sim. Mais algum ponto, gente? Professor, quais que são os seus critérios avaliativos? Como que você avalia essas atividades? Essa atividade, vocês vão ter que descrever em suficiência o trabalho. É isso. Então, vou atribuir muito menos pontos para você colocar lá o PDF do artigo. E o seu fichamento, quando eu ler, eu espero que ele seja uma descrição razoável do trabalho. Sim, isso vai fazer com que eu passe o olho nos artigos e depois leio o fichamento de vocês. Mais algum ponto? Henrique, Sim, se Guilherme. não for muito incômodo para você, teria como você dar um exemplo no Eric também, daquilo que você mostrou no Cielo? Beleza. Uhum. Só para ter uma ideia. Compartilhei a aba dessa vez, né? Sim. Deixa eu ver, eu vou procurar Behavior Modeling. Deixa eu pensar aqui.
Aparentemente apareceu aqui algumas coisas. É porque... Bem, eu não lancei as notas ainda, tá? E eu fiquei preocupado agora. Vocês vão ter acesso às suas notas. Na verdade, eu fiquei bastante preocupado. Porque eu vou lançar as notas do módulo junto. Então, eu vou pegar as atividades que vocês fizeram desses formulários e vou somar junto com a pontuação que está descrita na tabela da nossa avaliação. Então, não precisa ficar triste, porque eu preciso conferir o que aconteceu. A nota que está lá está errada, com certeza. Só se eu virei sonâmbulo e resolvi lançar a nota de noite, mas não tem a menor possibilidade de ter acontecido. Eu vou tentar procurar aqui alguma coisa, então. Parece que isso aqui é uma escala ligada a avaliar comportamento em sala de aula. E, aparentemente, é o desenvolvimento de um questionário. Eu poderia usar essa. Aqui eu teria que naturalmente procurar o artigo. Eu já tinha ensinado vocês a procurar o artigo em outros lugares, caso ele não abra. E, aparentemente, aqui é uma estratégia. Essa escala identifica comportamentos que interferem na aprendizagem. E aqui é um método aparentemente estatístico, não é o nosso caso aqui agora, e aparentemente essa escala vai avaliar engajamento acadêmico, habilidades organizacionais e comportamento disruptivo. Então eu teria que achar esse trabalho agora. Então deixa eu ver se eu consigo pegar o trabalho. Ainda está na tela que você fez a pesquisa, Henrique. Sim, tá, porque está abrindo a outra aba aqui. Tá, beleza. Mas obrigado, tem que me avisar, o cabeção aqui esquece. Aqui eu ainda tive dificuldade de achar a escala, mas porque é uma revista paga, e eu consigo acesso dentro do periódicos da CAPES. Então vocês têm acesso a esses periódicos também. Vamos tentar pegar por aqui. Agora eu vou compartilhar a aba. Existe um espaço, eu acho que era aqui, acesso café, Viçosa. Vocês fazem isso com o login que vocês têm da instituição. Aqui o jornal chama Journal of School Psychology. Vou copiar isso aqui. Pronto, existe aqui o texto completo disponível. Esse é o artigo, e agora eu tenho que achar o trabalho. O trabalho está aqui, e agora eu consigo baixar o PDF via CAPES. Pronto, o PDF está baixado. Esse é o caminho via portal de periódicos da CAPES. Lembrando também que a gente viu, né, na aula que uma parte que eu acho que falhou a gravação, né, gente? Entrou um amigo que mostrou um outro caminho para vocês. Então, é isso. Eu percebi também, eu vi algumas discussões, agora eu espero que eu tenha mostrado para vocês o caminho. Aí eu vi também sobre o formulário múltipla escolha. Eu ainda preciso corrigir as questões abertas do formulário.
e eu vou lançar a nota para vocês, e aí vocês vão saber quanto que vocês receberam de pontuação, tá bom? Então, não se preocupem com a nota por enquanto, porque eu preciso ainda validar as questões que estão abertas, as discursivas, então não se desesperem com a nota, tá bom? Por enquanto, não há motivo para desespero. Mais algum ponto ligado à avaliação? Então, beleza, gente. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu vou encerrar a gravação agora. Se vocês tiverem mais algum tipo de dúvida, fique à vontade para perguntar. Estou aqui, né? E é isso. Então, tenham uma excelente